jardim. Então, existe uma constância enorme na jardinagem. Sempre vai estar crescendo mato, e muitas vezes as pessoas têm terreno, então é coisas que elas precisam além do serviço da casa delas. Tipo assim, é natural isso. Você começa a fazer serviço para uma pessoa, daqui a pouco surge um outro trabalho, às vezes na empresa dela, um parente da família que indica. Então, desse cliente que você criou relacionamento, ou seja, você tem confiança você tem um vínculo de confiança, você consegue lucrar cada vez mais. Tem um conceito chamado LTV, que é Lifetime Value, que significa o seguinte, Rony, você tem alguns clientes que são fixos, certo? Sim. Ao longo de um ano, cada cliente desse aí vai te deixar um valor X de dinheiro. Então, qual que é a sua melhor cliente aí? Uma cliente que te chama bastante? Tipo, aqui tem umas 5 mesmo que são mais vizinhas aqui, né? Que cada 15 dias, tem às vezes, quando chove muito, a cada 8 dias, eu tô na casa dela limpando, né? Aham. Eu Então, vou 4 vezes por mês, no caso, na residência, fazer a limpeza. essas clientes são as que mais te dão dinheiro ao longo do ano. Então, vamos supor, se elas te dão R$ 100 a cada 15 dias, no final do ano, elas vão te dar mais ou menos uns 4.000, entendeu? Então, Sim, quanto mais clientes você tiver desse perfil, mais você vai conseguir lucrar, entendeu? Quanto mais, tipo assim, tem pessoas que às vezes vão te chamar de maneira esporádica, digamos assim, a pessoa só te chama quando o mato tá batendo na cabeça dela. Esse, até acontece mesmo. esse é o tipo de cliente. Tem o cliente que vai te chamar mensal. Esse é o cliente que você tem que ter na lista de contatos suas. Essas pessoas você tem que tratar com um diferencial. Muitas vezes sugerindo coisas novas, aplicando herbicida, sugerindo algumas mudanças além da manutenção, entendeu? Sim, Então, uma coisa que você pode ter é veneno para formiga, o Gramix, que é um herbicida seletivo, que dá para matar as ervas daninhas. Então, esse leque de produto você vai ter que ter para atender pessoas constantes, entendeu? Então, tem vários públicos, né? Tem o esporádico, que de vez em quando vai te chamar, vão ser aqueles clientes de 6 meses, de 5 meses. A pessoa chama uma vez por ano. Vão ter aqueles clientes que são constantes e vão ter clientes que vão te chamar só uma vez. Quais são os clientes que vão te chamar só uma vez? A pessoa quer derrubar uma árvore. Ela quer arrancar a árvore fora. Você vai chegar lá, cortar a árvore, não vai ter mais serviço lá. Então, tem esses 3 tipos de cliente. Cada um você vai ter que ter um tratamento diferente. Ó, os recorrentes, você tem que ter separado numa lista. Para todo mês você ficar lembrando eles. Agora, os esporádicos, você tem que ter noção de mandar mensagem para eles aí a cada uns 3 meses. É diferente o tratamento. Então, você precisa de um sistema ou, às vezes, uma agenda que te relembre isso. O que eu utilizo? Tem uma ferramenta chamada CRM. O que essa ferramenta faz? Depois que eu finalizo o serviço do cliente, eu marco o dia para retorno. Então, o que eu faço? Você está cortando, vamos supor que o Vitor está cortando uma árvore lá, ornamental. E aí, daqui 4 meses, tem que voltar lá para fazer a poda ornamental de novo. Então, ele vai agendar para daqui 4 meses ele mandar uma mensagem específica para aquele cliente. Então, não vai ser uma mensagem aleatória. Vai chamar o nome do cliente, falar, ô, seu João,
A gente fez a poda há 4 meses atrás. Eu estou vendo na minha agenda aqui e está na hora da gente fazer a poda novamente. O senhor gostaria de fazer? Simples. Simples. Só com isso, só de você ter a organização dos contatos, você vai ter esse serviço por um bom tempo. Eu vou abrir o sistema aqui depois do Mosquite para vocês darem uma olhada. Eu uso esse sistema aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é interessante para você que faz manutenção em árvore, para você que faz manutenções em gramado, porque o gramado, ele geralmente dá mais retorno que a árvore. A árvore você vai podar a cada 3 meses. De vez em quando, né? Às vezes 3 meses. Mas, geralmente, aí a cada 6, 5 meses. O gramado, ele já tem um tempo menor de manutenção. Em média, 1 mês e meio. Às vezes, se a pessoa deixar muito passar, uns 2 meses no máximo. Vocês estão conseguindo acompanhar a tela aí? Sim. Dá para ver, dá para ver. Então, todo cliente que a gente atende, a gente marca no retorno. Vamos supor, Ronin, você fez quantos serviços hoje? Hoje eu fiz só um, que eu fui só à tarde, né? Daí eu fiz um só. Aí no caso, você teria que reagendar esse cliente. Foi corte de grama ou foi poda de árvore? Foi um corte de grama só e tirar uns matinhos, né? Aqui onde que não tem grama ainda, que eu vou plantar a grama agora. Combinei com ela hoje de esse espaço que tá criando mato. Ela queria carpir, porque não queria passar veneno, porque ela tem uns pés de fruta no terreno, né? No lote dela. Sim. Aí eu arranquei na enxada esse mato, e daí indiquei para ela plantar grama agora, né? Para fazer um plantio de grama, para ficar mais fácil de dar manutenção, né? Entendi. Então, vamos supor que você fez o corte de grama lá, você já agenda, você pode marcar com o cliente, falar, ó, daqui 1 mês eu te mando uma mensagem para a gente voltar a fazer manutenção aqui. Ou daqui 15 dias eu volto para passar o orçamento do gramado, entendeu? Você tem que ter esse relacionamento com o cliente. Mandar uma mensagem, às vezes mandar uma sugestão para o jardim. Tá vendo a ferramenta aqui? Sim. Hoje é quarta-feira, dia 22, né? Sim. A gente fez hoje o corte do campo de futebol e a gente fez também uma roçada de um terreno. Ou seja, na hora que eu clicar aqui, eu clico em concluir e agendar. Tá vendo aqui? Então, eu concluo esse serviço, só que eu já agendo para daqui 1 mês e meio retornar contato. Nem que seja uma mensagem simples, falando, ó, dona Renata, você está precisando de alguma manutenção, alguma coisa? Só isso. O que eu já fiz algumas vezes? Eu dei um brinde para a cliente, sem ela pedir. Eu cheguei nela e falei assim, ó, dona Helena, eu trouxe para você um caderninho, estava no final do ano, eu trouxe para ela um brinde de final de ano, assim, um caderno de anotações com uma luz, tinha uma pecinha de luz que iluminava lá. Ela achou genial aquilo, ninguém tinha dado para ela aquilo. Isso já demonstra que você tem um diferencial até no atendimento, entendeu? Exatamente. Porque muita gente acha que a gente só quer tomar o dinheiro deles, entendeu? E a pessoa fica com aquilo na cabeça. Uma hora ou outra ela vai pensar, fala assim, ó, esse cara aqui tá querendo pegar só tá vindo aqui por causa do dinheiro. Mas quando você começa a mudar seu atendimento para algo mais de vínculo, algo mais de companheirismo ali, o cliente te paga mais, porque confia em você. Ó, basta algumas coisas que você não fez direito, ou você esqueceu,
para o cliente começar a desconfiar de você. Quer ver uma vez? Uma vez eu combinei com o cliente que eu ia fazer tal dia o serviço dele. E aí ele falou o seguinte: o cara é de palavra, então, né? Ele não vai dar para trás. Aconteceu um imprevisto, eu não consegui responder ele, perdi o cliente. Ele nunca mais mandou mensagem por causa que eu vacilei nisso. Entendeu? É um errinho besta. Mas o fato de eu não ter mandado uma mensagem, de explicar a situação que não dava naquele momento, me fez eu perder o cliente. E, de fato, ele nunca mais mandou mensagem. Então, esse diferencial vocês precisam ter também. Vocês precisam ter esse comercial 2 bem equilibrado, ó, que é o relacionamento constante com o cliente. Nem todo cliente dá para você manter na agenda, sabe? Tem cliente que paga muito barato, tem cliente que não compensa. Então, nem todo mundo você vai querer ter na sua agenda, tá? Mas para você ter constância, para você ter uma clientela fixa, você vai ter que manter um relacionamento a longo prazo. Tem uma cliente minha, ela se chama Helena, ela está comigo na minha agenda, ela me manda mensagem há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos eu faço manutenção na casa dela. O que eu percebi? Que eu não era aquele jardineiro pidão, sabe? Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo, vou fazer isso aqui, eu tenho que cobrar. Eu vou fazer isso aqui, eu tenho que... Uma vez, eu fiz uma coisa sem cobrar. Ela achou aquilo maravilhoso. Por mais que ela tinha condição de pagar, ela percebeu que quando eu fiz aquele trabalho a mais sem cobrar, ela percebeu que eu não estava ali pelo dinheiro dela. Eu estava ali porque eu gostava da pessoa que ela era e estava ali para servir, entende? Estava ali para gerar valor para ela. Então, só isso aqui é um diferencial também. Então, Roni, você precisa ter um comercial 2 muito bem equilibrado. Desde já, pega uma agenda física, se você não tiver, no momento, condições de pegar esses aplicativos mais tecnológicos. Na sua agenda mesmo, uma agenda, marca os clientes. Você fez o serviço hoje, marca para daqui a um mês. Combina com o cliente no final do serviço mesmo. Você pode falar, você fez um corte de grama ali com a dona Rosa, vai falar o seguinte: Dona Rosa, a senhora gostou do serviço? Gostei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar aqui para o mês que vem, porque se a senhora gostou do meu serviço e quiser fazer de novo, eu vou ter horário livre na terça-feira, no dia 18. Já marca um compromisso. Entendeu? Uhum. Ou às vezes liga para ela, com antecedência, para falar: ô, dona Rosa, a gente agendou, a senhora pode me receber aí? Vai ter alguém em casa? Eu posso fazer o corte de grama? Só nisso você já vai criar esse relacionamento. Por quê? Porque vai começar a mudar o jeito que ela vê o jardim. Tem gente que vê o jardim da seguinte forma, o Rony. Só quando o mato estiver grande, eu tenho que cuidar. Mas quando o mato estiver grande, já vai estar cheio de bicho, já vai estar perigoso. Então, você tem que, aos pouquinhos, ir colocando na cabeça dos seus clientes que eles têm que fazer a manutenção antes de acontecer essa infestação de inseto. Porque começa a vir, não tem só inseto, tem cobra, tem um monte de coisa aí, e eu acredito que na sua cidade deve ter. Tem. Então, você tem que educar o seu cliente também. Tem que falar para ele: tem que passar herbicida aí, tem que limpar essa parte aqui mais. Já coloca um compromisso. Então, essa é uma forma de você manter constância a longo prazo também. Existem outras formas também,
Ao longo das mentorias, eu vou falar para vocês como que vocês vão organizar isso aí. Agora, depois que você aprendeu a atrair cliente, fechar o orçamento, manter o relacionamento com o cliente, agora você precisa mexer na operação. A operação é o seguinte: se você está trabalhando sozinho, você tem uma limitação de tempo. Não dá para você trabalhar 2 dias seguidos. Você vai parar para descansar. Então, no máximo, você sozinho, você tem 10 horas por dia para trabalhar. Todo mundo entende isso, né? Só que todo mundo tem 10 horas. Às vezes, se você passar um pouquinho do tempo, você vai ter umas 11 horas de trabalho em que você vai poder trabalhar. Mas qual que é o interesse disso aqui? Você pode ter essas mesmas 10 horas, só que ao mesmo tempo você pode ter 2 pessoas te ajudando. Você aumenta a rapidez que você finaliza o trabalho. Isso aqui é eficiência operacional. Quando você corta a grama sozinha, você demora mais. Quando você tem um ajudante, você diminui na metade o tempo. Então, no gramado que você demoraria 2 horas para fazer, se você tiver um ajudante, você faz em 1 hora. Então, você já consegue agendar o dobro de clientes. Compreenderam? Você agenda o dobro de clientes. Você consegue fazer o dobro de serviço quando você tem ajudantes. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês terem mais clareza. Chapéu. Ó, vamos supor... Vamos 11 horas. Tem alguém com o áudio aberto. Tá. Colar o direto, não, filho. Tomar um cabo de gasolina, vou tomar uma água. Beleza. Ó, presta muita atenção agora aqui. É o seguinte. Vamos supor que por dia você consiga atrair 10 pessoas para fazer o orçamento para você. 10 pessoas pararam na rua e falaram o seguinte: Roni, faz o orçamento para mim lá. Passa lá na minha casa. Só que aí você foi na casa desses 10. Você conseguiu fechar o orçamento com 8. 8 pessoas fecharam o orçamento com você. Só que aí, na hora que você foi executar o serviço, você conseguiu fazer só 2 serviços. Aonde que está o erro aqui? Onde que está a dificuldade? Na prestação de serviço. Na prestação de serviço. Ou seja, você tem que equilibrar isso aqui. Você atrai um número X de pessoas, fecha um número X de orçamento. Se você demorar muito para fazer a operação, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Alguns clientes aqui muitas vezes vão desistir porque demorou muito, ou muitas vezes ele achou outra pessoa para fazer. Só que aí, vamos supor, você realizou a operação desses 2. Você realizou a operação desses 2. Só que aí esses 2 clientes viraram seus clientes fixos. Então, você vai ter 2 clientes fixos. No outro dia, no dia 2, aconteceu a mesma coisa. 10 pessoas quiseram fazer o orçamento. Você fechou o orçamento com 8. Gravando aqui. Ali agora, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Então, beleza aqui, gente. Ó. Aconteceu no segundo dia a mesma coisa. Você conseguiu atrair 10 pessoas que teve interesse em fazer orçamento. Aí, desses 10, 8 fecharam orçamento.
Só que aí você não conseguiu fazer os 8 serviços. Você conseguiu fazer só 2. Aqui no comercial 2, você vai ter 4 clientes para atender no mês que vem. Entenderam? Esse comercial 2 aqui, ele é acumulativo. O comercial 2, lembra, é a sua lista de contato. Quando eu falei para você pegar a agenda e reagendar o cliente, eu estou falando do comercial 2. A sua lista de contatos, ela é acumulativa. Você vai colocando gente lá todo dia. Depois de um ano, depois de alguns meses, você vai ter, tipo, uns 1.000 clientes lá. 1.000 clientes, 800 clientes. A gente está batendo... Quantos que a gente está batendo, Anderson? Olha, a gente, em média, é de uns 800 a 600, mas a gente reduziu bastante para não dar variação. Em média, mais ou menos assim, por mês. Então, a lista que vocês montarem... Então, vamos supor, a lista que vocês montarem, você sempre vai poder reativar ela, mandar mensagem para os clientes. Então, quanto mais clientes você atender, mais clientes futuros você vai ter que atender. E se a sua capacidade de operação estiver pequena, você não vai dar conta. Você vai ter que cancelar. Então, você tem que, de acordo com como você vai aumentando sua lista de contato, você tem que aumentar a operação. Você vai ter que contratar gente. Faz sentido? Quanto mais clientes você tem, uma hora ou outra você vai ter que contratar gente para fazer mais serviço. Porque senão você vai perder dinheiro. O fato de você não treinar ninguém para te ajudar, você não conseguir um ajudante, te faz perder dinheiro. Porque vai ter gente esperando, a pessoa vai precisar fazer um orçamento mais detalhado, e aí você não vai conseguir trabalhar, porque não tem ninguém para você deixar na operação. Tudo isso é uma bola de neve. Então, vamos supor, Vitor, você que está na jardinagem, o Roni, vocês estão montando a sua lista de contatos. Então, esses contatos, você sempre vai poder reativar eles. Todos vão precisar naquele mês? Não, nem todos vão precisar. Um ou outro vai precisar naquele mês. E é importante que você tenha capacidade para atender eles. Deu para entender? Faz sentido isso aqui? Deu, sim. Sim. Que bom. Então, vamos lá. Atualmente, tem 2 formas de você conseguir clientes. Tem a forma passiva e tem a forma ativa. A forma passiva seria você ser indicado por alguém. Você não fez nada e alguém indicou você. Ou você está fazendo um trabalho e a pessoa aleatoriamente te parou na rua e pediu para você fazer um orçamento. O vizinho que você está fazendo serviço, ele chega para você e fala, ó, faz o orçamento da minha vizinha. Essa é uma forma de atração passiva. Atração de clientes passivo. Quando você depende só dessa forma de atrair cliente, você vai viver uma instabilidade. Você não sabe quantos clientes vai vir, tem dia que você consegue cliente, tem dia que você não consegue clientes. Então, é algo que você vai depender do acaso. Ou seja, você vai depender de uma coisa... Sabe quando você vai consultar o seu horóscopo?
E aí, se naquele dia você estiver bem, as coisas acontecem. Essa é a forma da atração passiva. Você não tem controle sobre isso. Agora, tem outra forma de você conseguir clientes. Da forma ativa. Ali, você pode colocar placas suas na cidade, escrito seu nome de celular. Essa é uma forma de você conseguir clientes. Outra coisa que você pode fazer, marketplace da sua cidade. Os anúncios do Facebook da sua cidade, você pode publicar lá o seu serviço. Essa é uma forma ativa também. Você colocar anúncio pago, você pagar para anunciar no Facebook, pagar para anunciar no Instagram. Essa é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas têm conhecimento de anúncio. Mas só para vocês terem noção, eu utilizo tráfego pago. O que é isso? Sabe quando você está mexendo no Instagram e aparece uma coisinha lá chamada patrocinado? Aquilo lá é um anúncio. Ou seja, alguém pagou para aparecer para você. Então, você tem que fazer, digamos assim, eu faço uma configuração para atender pessoas que têm entre 30 e 45 anos. Que geralmente são as pessoas que têm condição financeira para bancar o meu serviço. Então, quando você está fazendo anúncio pago, você consegue direcionar para a pessoa que você quer, para a idade que você quer, para o interesse que ela tem, se ela tem interesse em jardim, se ela tem interesse em N coisas. Seu anúncio vai aparecer para ela. Isso dá muito resultado. Só para vocês terem noção, eu investi numa propaganda R$100, eu acho que eu consegui de retorno uns 10 mil de retorno. Que a gente fechou de orçamento. Então, dependendo da propaganda que você fizer, da configuração, você consegue atrair clientes de forma ativa. Eu sei que nem todo mundo está nesse jogo ainda. Nesse jogo de ter capacidade para fazer tanto serviço assim. Mas vocês têm que colocar na cabeça que vocês precisam crescer. Vocês precisam chegar ao momento em que vocês vão ter necessidade de contratar alguém. E quando vocês contratarem alguém, vai mudar o jogo. Vai mudar a forma de pensar, vai mudar a forma como vocês operam no trabalho. E você seguindo esse conceito aqui que eu acabei de explicar, simples, você faz muita diferença. Se está faltando cliente, você começa a investir em marketing. Se você está cobrando barato, começa a argumentar melhor. Ah, não tenho dinheiro. O que você pode falar quando a pessoa não fala que não tem dinheiro? Você tem que melhorar na argumentação. Muitas vezes o cliente ele faz o joguinho de querer falar que está caro só para baixar o preço. Quantas vezes a gente não já chegou em casa de rico mesmo? Pessoa que tem dinheiro. Você pisa no piso, aquele piso que você se reflete no piso. Aí você cobra lá 150, R$200 para fazer a poda, o cara chega, chora, fala que não tem dinheiro, que tá ruim a condição. Então, você tem que entender também que o cliente, muitas vezes, ele vai fazer um teste com você. Às vezes não é pelo preço. Às vezes a pessoa ela já está acostumada a negociar, então ela vai querer falar o seguinte: eu acho que se eu dar uma de coitadinho, ele abraça o preço. Se eu dar um jeitinho de ser amigo dele, ele vai abraçar o preço. Aí o cliente na cabeça dele, ó, se eu falar que eu tenho uma amiga que vai fazer, tá precisando de serviço, eu com certeza consigo um desconto. Se a pessoa não conseguir o desconto, ela vai querer uma coisa que você faça mais. Ela vai falar, ó, fechou o serviço por 100, beleza. Tem como o senhor levar essa
essa cama velha que está na minha casa aqui, tem como você fazer esse corte dessa madeira a mais aqui? Uma coisa ou outra o cliente vai querer levar mais. E vocês podem ter na cabeça de vocês. Então, vocês têm que estar preparados para negociar. Se o cliente já fala, tá caro, e você aceita e só fica naquele valor, você não negociou. Na hora que ele fala que tá caro e que a condição financeira e que ele não vai conseguir pagar, que você tem que negociar. É nesse momento que você tem que ser ligeiro também. E falar, seu Paulo, o jardineiro antigo. Ontem eu fechei um orçamento de R$ 180 para podar uma árvore. O outro jardineiro dele cobrava R$ 100. Eu fechei por 180. Só que eu usei argumentação para convencer ele de que o meu trabalho valia mais do que o outro. O outro jardineiro, o que ele fazia? Ele cortou com facão e ficou umas partes ali no meio da árvore com fungo. Então eu expliquei para o cliente, falei assim, o nome dele é Hamilton. Eu falei assim, Hamilton, o outro rapaz, ele fez uma poda legal, o senhor deve ter gostado no começo, mas, ao longo do tempo, depois que ele terminou aquela poda, começou a encher de fungo, começou a encher de formiga a árvore do senhor. E essa árvore provavelmente vai estar praticamente quase caída aí. Vai começar a cair muito galho seco, pelo fato dele não ter feito uma poda correta. Então, eu expliquei para ele que, comigo, se eu fizesse aquela poda, aquele problema da árvore dele morrer não ia acontecer. Ou seja, eu melhorei na minha argumentação. Eu não tentei brigar com o preço dos R$ 100. Eu fiquei brigando nos preços dos 180. Faz sentido? Vitor, Roni aí, vocês já estão no ramo aí. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sim. Então, por mais que vocês tenham concorrentes aí na cidade de vocês têm que pegar o que eles fazem de ruim e falar o diferencial de vocês na hora de argumentar. O que acontece na minha cidade muito aqui? O jardineiro, ele não tem comprometimento com horário, por exemplo. A pessoa marca de fazer o orçamento e não vai. A pessoa marca de fazer o serviço e não vai. Qual que é o foco? É agendamento. Se a pessoa tiver agendada, tal dia, tal horário, a gente vai estar lá. Então, na hora de a gente argumentar, na hora que a gente passar valor, a gente vai falar, tal dia, tal horário, você está marcado. Se acontecer alguma imprevista, alguma coisa, eu posso te avisar. Mas a gente não dá cano. A gente não deixa o cliente esperando lá e some. Uma mensagem, uma coisa ou outra, a gente manda. Entendeu? Então, provavelmente na cidade de vocês, tem outros jardineiros, mas eles não têm o mesmo diferencial que você. Na hora que você for passar o seu preço, você tem que levar em consideração o que está na cabeça do cliente. Como assim? O cliente, quando vai falar, ele fala o seguinte, mas é só arrancar uns matos aí e levar embora. É o que está na cabeça dele. Para ele é simples, para ele é pouca coisa. Mas para você que está trabalhando, você tem que pegar o que está na cabeça dele e falando o seguinte, olha, seu Jorge, por mais que seja algo simples, tem custo, né? Para mim tem custo. Eu vim aqui, eu tenho que disponibilizar meu tempo, tem toda uma questão aí para fazer esse trabalho, não é aleatório. Então, você tem que pegar o que está na cabeça do cliente. Por exemplo, para ele é um serviço que de tão simples não deve ser cobrado.
Só que você deve argumentar falando o seguinte, ó, por mais que seja simples, por mais que seja pequeno, tirar um pouquinho daquele entulho, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que levar num local apropriado, vou ter que descarregar. Então tem custo. Você tem que levar em consideração isso na hora de você passar o orçamento. Porque já aconteceu muitos casos de eu tentar agradar o cliente e eu sair no prejuízo. De levar uma coisa ali por amizade, entendeu? E muitas vezes tem cliente que quer usar da sua boa vontade. Ele vai olhar e falar assim, ó, esse cara aí, ele tem cara de que se eu pedir com jeitinho, ele faz mais do que ele cobrou. Original. Oi. Comenta também sobre o vestimento, o uniforme, né? Às vezes é interessante chegar bem vestido, falar bem, não trabalhar tanto na gíria. Comenta um pouco sobre isso aí, os acho que vai te interessar. Tá, vou falar um pouco sobre isso. Vocês compreenderam essa parte de argumentação também? Em relação a que você tem que argumentar com o cliente? Não dá para Tem, ser. essa parte de argumentar aí eu gosto muito, é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho. E tem muita pessoa que acontece de fazer isso que você comentou aí, de falar, mas é pouquinho, daí eu já tenho essa parte de argumentar sobre desgaste de ferramenta, o meu trabalho, para deslocar até a casa do cliente. Eu uso muito isso e tem me ajudado muito. Tipo, eu tenho abrido a mente dele, né, para ele ver que não é simples, né? Porque o material é caro, né? Ferramenta, para você transportar no teu veículo, né? Ele tem peso, você tem gasto de pneu, você tem gasto de motivador, você tem o teu gasto, então você tem que argumentar essa parte, é muito bom mesmo de argumentar. Eu argumento sobre esses detalhes, né? Beleza. Interessante. Porque se você deixar para o cliente decidir o valor, ele vai pagar barato. Se o cliente decidir quanto que ele vai pagar, na cabeça dele sempre é um valor a menos do que você cobra. Tá? Então vai acontecer isso. É comum, tá? O cliente falar que está caro, o cliente falar que não vai ter condição naquele dia, não vai poder. Vai falar que o outro jardineiro cobrava mais barato. Aí ele vai tentar baixar o preço lá para. Você que está querendo cobrar 180, ele vai querer baixar para 100. Então vai do seu jogo de cintura ali também. Uma Mas coisa você muito boa, uma coisa muito boa aqui que aconteceu muito comigo, deu combinar um valor, deu acabar o serviço, o cliente vir e pagar mais, porque ele não esperava que ia ficar como ficou. Eu combinar um preço e ele topar o preço que eu combinei com ele, e na hora de executar o pagamento, ele aumentar o preço. Aconteceu já umas 5 ocasiões seguidas comigo, nesse sentido, porque eu trabalho bem feito, igual eu falei, né? Sempre diferenciar dos outros, né? Claro, claro. Isso dá um diferencial também. Se o cliente sentir que você está fazendo aquilo com amor, ele valoriza mais. Ele te topa pagar mais. Não, e a verdade, só que eu, na verdade, né, eu sou apaixonado por planta, né, por jardim, por ver a diferença. É um trabalho que me motiva muito, porque quando você chega no local, você põe a mão, você vai ver naquilo com amor, né? Não também, é claro que o dinheiro é fundamental nessa hora, né? É igual sábado mesmo. Sábado eu fui fazer um trabalho com uma cliente que ia fazer um aniversário na casa dela. É a primeira vez, né? Fui por indicação da madrasta dela. Quando eu acabei o serviço, ela não acreditou que a casa era dela. Eu tentei as fotos, ficou muito top mesmo. Pagou o valor, falou que já quer fixo comigo, que ela quer que eu passe cada 15 dias, dar uma olhadinha, se precisa podar uma grama, se precisa fazer uma limpeza. Já deixou no meu critério, né? Eu escolho a hora de eu executar o serviço. E a gente gosta muito, e é muito gratificante, né? Você vê a mudança, né? A transformação que aconteceu ali, né? Aí muitas das minhas clientes dando os parabéns, que eu postei no Instagram, postei nos meus status, né? As pessoas me dando parabéns. Nossa, a gente fica muito contente com esse acontecimento quando acontece esse tipo de coisa, né? Claro, claro. E o cliente,
o cliente, ele é como se fosse uma bateria. Quanto mais você faz um trabalho de qualidade, mais a pessoa se sente gratificada, assim, quanto mais energia ela, digamos assim, ela fica contente, mais ela topa te pagar mais ela indica, fala bem de você. Porque eu tenho certeza que esses clientes que gostaram de você, eles enchem a boca para falar, ó, vai lá com o Roni, que ele faz um trabalho bom. Então tem essa questão também. Se o cliente ficar muito satisfeito além do que ele tinha de expectativa, com certeza esse cara vai virar um fã seu que vai falar para todo mundo que você é um bom jardineiro. Não, acontece muito aí comigo. Agora aqui abriu uma empresa nova aqui em São Alberto e, por indicação, essa pessoa que abriu a empresa me procurou, né? Me mandou mensagem e queria que eu fosse trabalhar com eles, né? Aí me passou o valor mensal que eles poderiam pagar por estar começando a empresa. Eu recusei, né? Comentei, né? Que para mim não compensa, que eu já tenho minha clientela, eu tiro o dobro que eles me ofereceram. Aí eles não se contentaram, com 8 dias me procuraram de novo, aí me fizeram uma proposta de assim, mensal, aqui em Guarani seria 1 milhão de Guarani, né? Um preço fixo, né? Seria a média de hoje pelo câmbio, dá uns R$ 850, né? Fixo mensal. Uhum. E daí 30% de todo o serviço que eu fazer. Se custou tipo R$ 1.000, 30% é meu. Se eu fiz R$ 2.000 num dia, 30 de cada serviço, né? E veio a proposta. E eu só entrar só com o trabalho, ferramenta, despesa com veículo, combustível, tudo por conta deles. Porque eles não conseguem gente que executa o trabalho como eles precisam. Que eles querem trabalhar com uma área só de gente bom de bolso, né? Que tem muito fazendeiro que planta soja, tem as mansões deles, né? Ele, em 2 dias, teve 4 funcionários e nenhum conseguiu fazer nem o começo. A roçadeira apagou, não conseguiu ligar a roçadeira, abandonou o trabalho do cliente e foi embora, um dos funcionários deles. E eles estão me procurando, só que eu, no meu ponto de vista, para mim não compensa, né? Que eu tenho meus horários, eu agendo os horários certos, se eu estou cansado, eu explico para o cliente entende. E eu sendo funcionário, eu já não vou ter a liberdade que eu tenho, né? Que você tem sua liberdade também, né? E a jardinagem, por mais que seja um trabalho que às vezes exija que você se comprometa com o cliente, é meio que flexível, né? Não é aquela cobrança como se fosse de uma empresa. Tem que estar meio-dia lá para começar o serviço, tem que estar às 7 horas da manhã. Então é mais flexível mesmo. Mas então a mão de obra qualificada aí na sua cidade é bem rara, então mesmo. Positivo, é bem raro. Então, apesar que eu estava conversando com um companheiro da jardinagem lá de Porto Alegre, ele tá louco para vir trabalhar no Paraguai comigo, né? Fazer uma parceria comigo e vir trabalhar comigo aqui no Paraguai. Porque nessa área aqui, ela acontece assim. Aqui o pessoal gosta muito de trabalhar com máquina, né? Colheitadeira, coisa e tal, né? A juventude hoje em dia, o pessoal gosta disso, né? E a parte de jardinagem aqui é muito fraco, na verdade. Os pessoal compra roçadeira, essa postal, né? E sai cortando grama. Eu já investi primeiro no carrinho, um carrinho já com, tipo assim, com tração, você só segura a alavanca, ele anda sozinho, você cansa menos. Aí comprei agora comprei 2, tô com 2 carrinhos desse, né? Aí tem a máquina fazer borda, eu levo comigo pá, cavadeira, eu tenho tudo material, né? Eu tenho até uma máquina de solda, essas máquinas de solda pequenas, e às vezes eu levo junto. Cheguei em algum cliente trabalhando, tinha um pula-pula do piazinho dela quebrado, ela pediu para parafusar. Eu falei, não tem como parafusar porque quebrou. E o que tem que fazer? Eu falei, tem que soldar. Ah, mas é difícil. Eu falei, não, deixa comigo. Fui no carro, peguei a máquina de solda, soldei, que eu tenho um pouco de experiência nessa parte, né? Já soldei um portão da casa de um cliente, sem ele pedir, sem mandar nada. O vidro tá quebrado, a dobradiça, né? Descolou a solda. Fui lá, fiz o trabalho. Aí ele chegou, abriu o portão não caiu. O que aconteceu? Eu falei, não, eu vi que quebrou a soldadura, de uns pinguinhos de solda aí, e tá o portão bom aí. Então, essa área aqui me ajuda muito. Apesar que eu procurei já gente para me ajudar, não consigo. Gente assim, que tipo, tem interesse. Eles querem trabalhar, mas ativamente não abre, né? Entendeu? Não tem visão de área de serviço.
E o meu filho me ajuda, né? Ele tem 14 anos, me dá uma mão muito grande. Quando ele tá nos dias de férias da escola, né? Como agora voltou às escolas, voltou a estudar, eu estou sozinho. E não consigo uma pessoa para me ajudar, para ser meu ajudante. Vai um dia, não gosta do serviço, não tem noção, desiste muito, muito rápido do serviço. Então, se eu tivesse um ajudante, uma pessoa que pelo menos tenha esforço, né? Não precisa saber fazer o serviço, mas ajudar, ser uma pessoa de visão, né? Eu faço poda, recolhendo galho, enquanto eu corto a grama, para fazendo uma limpeza no canteiro. Então, esse tipo de gente eu não consigo encontrar aqui. Tá muito difícil. E se eu conseguisse alguém, nossa, eu ia ficar chique mesmo, ia ser muito bom para mim aqui na minha região. Até aqui tem uma cooperativa que se chama Copasan, uma cooperativa muito grande. E ela tem o jardineiro mensualeiro deles. E aí tem aqui, se você puxar aí na internet, você vai achar ela. AgroShop Copasan. E a fachada dessa AgroShop Copasan tem a grama e tem aquela zica, né? Aquelas palmeirinhas samambaia. E, rapaz do céu, agora aqui teve a Agroexpo, e daí um rapaz que eu trabalho para ele indicou eu para gerente dessa empresa. É uma empresa muito grande. Aí eu fui lá. Daí ela, não, que aqui eu tenho um jardineiro que é da empresa, já fizemos jardim 7 anos, olha a situação que está, em frente ao asfalto aqui, a avenida, né, uma BR. Aí assim, eu preciso de alguém que faça um trabalho top. Aí eu fui, levei eu e meu filho, fiz o trabalho, fiz a poda da zica, tirei tudinho as folhas, limpei tudo, arranquei os matinhos no meio da grama. Rapaz, a mulher não acreditou. Daí assim, me contratou para. Agora eu vou uma vez mensal, né? Fazer o corte de grama, se precisa podar, podo. Aí ela tem do lateral da empresa, tem aquelas tampas das caixinhas de registro de água, assim, ali aquelas caixinhas. E a grama tomou conta. E trancou ali uma pia dela, da empresa, lá da pia, lá, acho que era do banheiro, não sei lá onde que era lá, e ele não conseguia tirar a tampa, porque a grama lacrou. Aí, como eu tinha ali uma cavadeira, eu deslacrei tudo em volta, fiz toda a limpeza, agora abro as tampinhas com facilidade, mas eles estão contentes, né? E cada dia eles têm um grupo de WhatsApp da empresa e o meu número fica rodando lá para entre os funcionários. E daí eu não venço esse trabalho para sair. Só que eu não consigo manter tudo por falta de um ajudante ou de alguém que me dá o suporte para mim trabalhar. Eu já cheguei a fazer serviço aqui com o meu piá, 7 serviços num dia. Eu cheguei em casa escuro. E o povo admirado, rapaz, de tanto serviço e todo, apesar de ser cansado, tudo bem feitinho, né? Que as pessoas tirou foto, postou no status dela, já indicando eu para trabalhar para eles já. Aham. Olha aí que maravilha, hein? Bom mesmo, hein? Você vê, o tanto que o serviço bem feito, ele também te faz ganhar uma clientela que valoriza o seu trabalho. Quando você consegue serviço, indicação de pessoas que gostaram do seu trabalho, as indicadas, você já vem meio que com uma, vamos supor, com uma passagem de autoconfiança, de confiança. Quando eu faço uma indicação, digamos, para você, Rony, tipo assim, vai lá no bar do seu Jó. Na verdade, eu estou te transferindo uma confiança minha para o bar. Então é como se fosse algo que eu já valorizasse. Eu vou lá porque é algo que já me passaram a confiança antes. Não tem a mesma confiança quando você vai entrar num bar que você não conhece, num botequinho no meio da rua, quando você não conhece. Não costumo conhecer. Agora, com
Beleza, gente. Voltei. Enfim. Que bom, então, Rony, que a indicação ferve aí no seu contato. Então, exatamente, a indicação, quando é indicação, eu procuro aí caprichar cada vez mais, né? Uma coisa que eu levo muito em consideração, né? Eu já fui segurança da empresa muito grande aqui no Paraguai, que se chama Impasa, e trabalhei em várias áreas aqui no Paraguai, né? Só que eu sempre gostei de planta, né? Desde pequena, minha mãe tinha um jardim muito grande, bonito, e eu fazia o cuidado do jardim na casa dela, com 12, 13 anos. E gostei muito, desde criança, né? Mas daí eu saí dessa rota, fui trabalhar com um trator na fazenda, aí fui na parte de segurança, mas voltei na área que eu gosto, né? E a indicação, assim, quando eu estava conversando aqui, uma pessoa já entrou em contato comigo, porque eu estou fazendo um trabalho para a tia dela, já quer fazer um orçamento plantio de grama, por seu cobro por metro, já tem 2 mensagens já me pedindo o serviço já. Eu fui hoje trabalhar, né? Agora cheguei, estamos batendo um papo aqui e já tem já 2 clientes novas já. Quer fazer um plantio de grama e quer a minha manutenção. Ela quer que eu planto e dou manutenção. Mensal ou quinzenal, ela quer. Ela quer que ela tem medo de plantar e não conseguir alguém que faça o trabalho para ela. Uhum. Então, você tá, ó, por isso que é importante essa explicação que eu fiz ali no começo. Você está começando a acumular gente antiga e gente nova. Todo dia está chegando gente nova e você tem que atender os antigos. Isso vai virar uma bola de neve, Rony, vai virar uma bola de neve. É, E você já está percebendo que não vai dar conta de você atender todo mundo. Então, vai ter 2 coisas que você pode fazer. Ou você cancela os serviços que não estão valendo, não estão rendendo dinheiro, cancela os jardins que tem um valor menor, ou seja, que você está perdendo dinheiro para fazer ali, e foca nos jardins maiores, que te dão mais retorno, ou você começa a contratar gente. Como que você faz isso? Ó, você tem que seguir um processo para contratar alguém, tá? Não é aleatoriamente. O que eu já fiz? Indicação de familiar não é bom. Não é bom você pegar gente da família para colocar como funcionário. Tipo assim, um tio seu, um genro, alguém da sua família. É melhor você pegar uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está à disposição de aprender, do que pegar familiar. O seu filho, beleza, tudo bem. Seu filho ali você vai ensinando algumas coisas. Mas fechar parceria com pessoas da mesma família, eu já não acho tanto viável. Tá? Porque, enfim, eu já vi várias histórias, várias coisas em relação a isso. A família sempre vai ter uma disputa ali de hierarquia. Quando você contrata um funcionário, ele tende a te respeitar mais em relação a você mandar o que ele tem que fazer. Muitas vezes a pessoa da sua família, como já tem intimidade, ela desconsidera muitas vezes a sua visão ali do jeito que você faz, ou muitas vezes vai ficar contrariando você, falando, não faz desse jeito aí, ó. Ou a pessoa muitas vezes não vai querer nem ser mandada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, achar um jeito de expandir. Você tem que expandir rápido, Rony. Se você ficar sozinho aí, você vai ficar maluco, entendeu? Ó, acha alguém que não seja da sua família, que seja um jovem aí, pode ser jovem, ou pode ser uma pessoa entre 20 e 30 anos, que seja uma pessoa mente aberta para aprender. Como assim? Se você, no começo, pedir para ele fazer uma coisa, e ele fechar a cara, ou ele resmungar, ou ele não aceitar ser mandado, manda ele embora. Manda ele embora. Se for uma pessoa disposta a aprender, quando você está explicando alguma coisa para ele ali, ó, fala assim, ó, é desse jeito que eu faço o corte de grama, mexo o nylon mais para cá, e a pessoa estiver entendendo e querer aprender com você, essa pessoa é bom você ter do lado. Tá?
a gente já teve várias experiências com contratação ruim. Na minha primeira contratação, o meu funcionário, ele ficou só uma semana, ele foi preso. Foi preso e sumiu da empresa. Depois eu fui sabendo que ele era uma pessoa instável. Só que ele tinha características de pessoas que não... Sabe aquela pessoa que tem a mente fixa? Você vai tentar ensinar alguma coisa, a pessoa quer fazer do jeito dela? Esse tipo de pessoa não é bom você ter na empresa. Você tem que ter pessoas maleáveis, pessoas que te admiram do jeito que você trabalha. Então, Rony, acha esse perfil de pessoa. Acha um perfil de pessoas que é o que, quando você ensina, a pessoa aprende. Uma pessoa que tem a ver um pouco ali com o espírito de trabalhar. Tipo assim, a pessoa às vezes não é aquela máquina de trabalhar, mas ela é disposta. Uma pessoa que tá ali, se você pedir, a pessoa vai com boa vontade. Ela não vai porque você está forçando ela. É a primeira coisa que você tem que analisar. Se a pessoa começou a trabalhar, ela já depende financeiramente muito de você. Outra coisa, a pessoa às vezes já vem pedindo dinheiro adiantado, a pessoa já vem, dá um adiantamento aí, e sempre fica numa estabilidade financeira. Esse é o tipo de pessoa que também não dá para você manter na empresa, porque essa pessoa vai ficar o tempo todo no seu pé ali pedindo, como é que eles falam? Pedindo vale, tá? Então você tem que educar o seu funcionário para ele pedir um vale, pedir alguma coisa assim, só para necessidades mesmo, entendeu? Agora, se a pessoa ficar toda semana ali pedindo, enchendo o saco de você, teve um funcionário nosso que ele começava a inventar umas histórias de que a mulher dele caiu e aí quebrou a perna e ele queria dinheiro adiantado. Então, vamos supor, ele estava ganhando 1.450. Ele estava querendo já ganhar 1.800 por mês, com adiantamento, entendeu? Tipo assim, a gente adiantou mais dinheiro do que ele ganha, antes dele trabalhar. Então, tem gente que não sabe administrar o dinheiro. Você já tem que deixar claro no começo ali para a pessoa, ó, eu não dou adiantamento toda vez, eu tenho um limite de adiantamento. Uma hora ou outra, você dá um vale, alguma coisa assim para a pessoa, enfim, bancar alguma coisa, mas se você ficar educando a pessoa para toda vez que ela tiver necessidade, puxar igual a criancinha, assim, sua camisa para você dar dinheiro, não é bom você ter esse funcionário, não. Esse cara, ele vai começar, principalmente gente que começa a colocar a história dele para você. Você vai contratar a pessoa já joga que ele tem uma dívida, que ele paga pensão, e aí tem que adiantar um dinheiro para um amigo dele, ou tem que adiantar dinheiro para a mulher dela. Então, você tem que ficar muito esperto na hora que for contratar também. Eu contratei ontem, na verdade, eu contratei um rapaz novo na empresa. Hoje a gente está com 3 funcionários. E tá eu e meu irmão, né, que trabalha ainda, por fora. Mas eu não peguei uma pessoa que já trabalhava no ramo. Eu sempre pego pessoa que não tem nada a ver com o ramo. Por exemplo, tem um rapaz que trabalha comigo que ele era mecânico. Nada a ver com a profissão. O outro era azulejista. Ele colocava mármore. Trabalhava com mármore. O outro trabalhava com TI, com informática. Então, não tem nada a ver com o ramo. E muitas vezes, quem está no ramo de jardinagem, pessoal aí que às vezes já trabalha, já tem conhecimento, eles têm a cabeça assim, e eu já sei tudo. Entendeu? Então, você tem que pegar gente que tem a cabeça mais aberta, que a pessoa tem uma condição de ir até a sua casa, digamos assim, se você não tiver uma empresa fixa, o ponto fixo da sua empresa é a sua casa. Acha um jeito das pessoas chegarem até a sua casa,
ou vocês se encontrarem em um lugar para vocês irem trabalhar. Não inventa de ficar indo na casa do seu funcionário para poder levar ele depois. Você vai criar um compromisso de buscar ele na casa dele, depois levar. Você vai ficar parecendo um Uber. Um Uber indo e voltando. Então, você tem que levar isso em consideração, Rony. Você vai ter que contratar, tá bom? Você vai ter que contratar. Ou, você tem duas opções. Ou você contrata, expande sua capacidade de produção, ou você acha um jeito de encontrar serviços que te paguem muito bem e você trabalhar fixo. Só que mesmo assim você vai precisar contratar alguém, nem que seja uma pessoa. Nem que seja uma pessoa. Tá? Nas primeiras pessoas que você trazer, você vai ter que selecionar, vai ter que demitir, vai ter que mandar embora, até achar uma pessoa boa. Mas você já levanta em consideração que a pessoa tem que gostar de aprender. Quando você ensinar ela tem um interesse ali em fazer do jeito que você ensinou, você está no caminho certo. Tá? Nem sempre o cliente, o funcionário vai ficar por muito tempo. Tá? Já tem que colocar isso em mente. Então, muitas vezes você vai achar que o cara vai ficar 1 ano, ele fica 4 meses. Você tem que ter essa noção também que o cliente, o funcionário, ele pode não ficar. E não tem como você prever isso de uma hora para outra, tá? Mas é normal que seja meio rotativo. É normal que seja meio rotativo. Tá? Faz sentido, Rony? Sim, faz sentido. Então, é igual eu pensei também. Que você comentou sobre parente, né? É bem complicado essa área mesmo. Já tive também alguma experiência também e já sei que é bem complicado. E também eu ia fazer uma parceria com o meu piá, né? Eu tenho um rapaz que é casado, tem 19 anos, e ele trabalha comigo. Mas ele gosta de maquinário, né? Agora ele tá na roça colhendo, né? Estão colhendo e tá bazucando. Aí na hora que eu peguei um monte de serviço, rapaz, o rapaz me abandonou, meu filho, e foi trabalhar com o cara na roça, no plantio. Agora chegou a colheita, foi para a colheita. Aí ontem encontrei ali um senhor, né? E queria trabalhar. Aí hoje eu tinha 2 trabalhos agendados para de tarde, né? 2, né? Aí eu liguei para ele ir comigo, que já inventou a história, que estava não sei na onde, estava com o piá dele, não podia vir. Aí eu tive que ir sozinho. Daí eu só tinha conta de né? Porque era daqui onde eu fui é 15 quilômetros, né? Aí fui lá, fiz tudo. Daí a minha cliente já pediu agora para mim já plantar grama para ela. Já quer que eu fazer uma poda de uma figueira chilena para ela, que está muito mal cortada, que não sei quem foi lá e fez a poda tudo mal para ela. E ela tem um pé de pêssego também, que ela pediu que ia fazer uma poda, daí eu falei, tem que olhar, porque já é fruta, tem que ver se é a época de podar, né, para não... Porque já estamos chegando já quase perto do inverno. E daí ela falou, não, você vê o dia que você pode vir e já fica certo, diz ela. Você passou por aqui, chega, se tiver o tempo de fazer a poda da figueira, você poda, e já que ela tem uma loja, né? Na frente da loja dela tem pedrinha. Jogou pé da brita e nasce muito mato. Aí hoje eu fiz a limpeza. Falei, você tem a tua loja? Falei, compra umas plantas bonitas, planta na frente, vamos arrancar as pedrinhas, vamos arrumar a terra, adubar a terra, plantar grama. Falei, para dar um destaque na tua loja. E era isso que eu quero dizer. Ela falou, então fica certo, vamos ver para nós seguir a grama certinho, que é a grama que você quer, se você quer a esmeralda, se você quer a grama São Carlos, você quer sempre verde, e vamos trabalhar nisso já. Daí ela ficou de já agora conversar com o esposo dela, que eles têm fazenda, né, eles plantam soja, né, e estão na colheita. Ela vai combinar com o esposo dela e já vai me deixar já no meu cargo, né, de preparar tudinho e plantar grama. Falei para ela, para arrancar mato em pedrinha, falei, não é fácil, aí você tem que cobrar mais caro, né, porque é mais sofrido. Eu falei, você tem criança pequena, um pátio com grama, uma frente da loja com grama, umas plantinhas, e daí ela gostou da ideia e já estamos já meio agendado para ver agora o dia que eu posso entrar com o serviço. E também tem outro serviço também de jardinagem, que eu vou ter que arrancar tudo uma grama que foi plantada, tá tudo disparei. Aí a cliente, eu fui trabalhar esse dia para ela passada, trabalhei 3 dias lá para ela.
em poda de árvore, igual você comentou, sobre manga, coisa. Só que eu tenho tudo, né? Eu tenho motosserra, tenho tudo. Eu só fiz aí veio a turma aqui, nós fala under, né? A turma que mexe com a parte da energia, né? Aí eles veio e fizeram as podas onde tem a alta tensão, onde que civil assim não pode mexer, né? Tem que ser a parte da empresa de energia. Eles cortou tudo, e daí eu fiz tudo os cortes pequenos embaixo, né? Fiz tudo que é tudo galho grosso, e daí os caras cortou tudo que pega na rede para não ter um acidente, que eles desliga a rede e faz o serviço, né? E daí eu fiz o serviço bruto, de cortar tudo essa lenha, separar galho e lenha. E tinha tora grossa ali, daí eu tive que derrubar os troncos, né? Cobrei bem dela, trabalhei, deu 2 dias e meio de serviço. Aí ela precisa de um dinheiro, né? E arruma o jardim dela. E ela teve agora há pouco teve uma construção na casa dela e pagaram a grama. Daí ela pediu o que que tem que fazer. Eu falei, nós temos que replantar a grama, porque ficou o resto de cimento, tem buraco que cavucaram e não pareiaram de novo, a grama tá tudo despareia. Eu falei, não tem como fazer um corte bonito, e eles são pessoas de condições, né? Até hoje ela me ligou, né? Me mandou mensagem para mim fazer só, por enquanto, o corte de grama, né? Até parar a chuva. Aqui chove quase todo dia, tá chovendo para nós aqui, né? Então não tem como eu entrar fazer um serviço para ela na grama, porque vai sujar todas as calçadas, vai ter muito transtorno, que aqui é tudo terra, né? Então vai dar muita bagunça. Eu falei, então espera estabilizar o tempo, vamos arrancar tudo essa grama, vamos arrumar a terra, planear tudo dinheiro, largar tudo niveladinha, vamos adubar agora, que daqui a pouco tempo já chega o inverno, né? Falei, vamos fazer uma adubação, vamos pôr terra adubada, esterco, vamos fazer tudinho, vamos parear a terra e vamos replantar a mesma grama. E onde que falta, nós replanta outra grama. Falei, onde falta, vamos trazer, vamos medir quantos metros precisa e vamos fazer tudo. Daí ela tem uns cachorrinhos, né? E daí ela queria colocar um fio de choque em volta das calçadas para os cachorrinhos não sujar o dia de chuva. Só que ela quer apanhar assim, tipo uma coisa que combina com jardim, né? Que lá apanharam o pau, né? A madeira, né? E fica feio no caso, né? Aí eu direi para ela de colocar uns caninhos PVC com concreto, já fazer todos os furos do fio do choque, né? Com mangueirinha. E pintar, né? Pinta um verde, uma cor marrom, né? E daí plantar a planta na frente para dar um destaque, né? Fazer um jardim bonito, um pajazinho para ela. Bacana. Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz manutenções e paisagismo? Sim, eu faço a manutenção, né? Cuido tudo, né? Onde já tá. Que tem casa que já foi feito tudo para jazzismo, né? Tipo, a empresa construiu a casa e a empresa ficou encarregada de trazer já a grama, as palmeiras, algumas plantas, né? E tem empresa que já traz já o pessoal do pajazismo e larga tudo pronto, né? Mas aí eles não voltam mais para fazer a manutenção. Aí tem casa que só é feita, a empresa pega, constrói as casas. Eu posso estar mandando umas fotos, uns vídeos, né? Eles fazem a casa e faz só o plantio de grama. Só a grama, né? Eles entregam a chave na mão para o cliente e a graminha plantada. Mas o plantio deles é muito ruim, piado, céu, muito complicado. Eles vêm ali, faz de qualquer jeito e vai embora. E daí muitos desses clientes me chamam para fazer um pajazinho. Ah, mas eu gosto de planta, eu quero flor. E pede uma indicação. Aí você pede para ela que planta que ela gosta, que planta que ela quer, né? Você tem que ter uma orientação deles, né? Que tipo que ela quer o jardim dela. Aí, baseado no que ela quer, ela tem que ver a área de sol, a área de sombra. Tem que pesquisar tudo, né? Para fazer. E daí eu faço também isso aí para eles também. Entendi. Ó, eu vou te dar uma sugestão. Sim. O serviço de paisagismo te dá mais retorno ou a manutenção? No meu ponto de vista, a manutenção, né? Porque o pajazismo, a maioria aqui que eu tipo, né? Daí eles me pedem o que precisa, aí eu marco para eles, tipo, separador, pedrinha, aquelas que, né? Eles compram, e daí eu não tenho lucro nenhum nisso aí, né? Eles vão lá na floricultor, lá e compra tudo, me traz, e eu vendo o meu trabalho para eles, no caso, na verdade, né? Então, para mim, não tem muito. Só que no caso seria o lucro, porque daí eu que fico dando a manutenção, né? Mensal, quinzenal, né? Aqui mesmo tem um fazendeiro aqui que é muito rico, né? Aqui na região.
E agora a moça ali casou, né? A filha desse patrão, e ela reformou tudinho, uma casa antiga deles, né? Na fazenda. E eles agora tá acabando de pôr a piscina, tudinho, né? Então veio o arquiteto lá, né? Já veio também o pajazista para fazer tudo a parte de pajazismo deles, né? Mas a manutenção, eles querem contratar eu para fazer a manutenção, né? Só que eles querem que faz manutenção de jardim e de piscina. Aí ficou de nós conversar quando terminar a obra, né? Tipo, a casa tá pronta já. Agora só estão mexendo na parte do pajazismo, estão mexendo, né? Entendi. Ó, o que eu vejo, uma coisa que eu gostaria que você observasse é o seguinte: falta posicionamento. Falta posicionamento na sua profissão. Foi o que eu percebi. Não sei, isso é uma sugestão, tá, Rony? Sim, claro. Você está fazendo tudo de uma vez. Ó, vamos supor, né, o que você me falou. Muitas vezes você faz uma solda, você faz uma poda, você faz um corte de grama, você faz paisagismo. É muita função. Ó, quando você vai fazer um orçamento de um paisagismo, você com certeza demora muito mais para passar esse orçamento, para esperar a pessoa comprar. Então, vai um gasto seu de tempo que a manutenção não levaria tanto tempo assim. Entende? Ó, vamos supor, para você chegar e cortar a grama de uma casa, não leva tanta função, entende? É você chegar lá com a sua roçadeira e cortar. Agora, se você for investir mais em projetos de paisagismo, ó, você vai ter que convencer o cliente do que ele gosta, você vai ter que saber qual que é o tipo de pedra que ela quer colocar, se combina, você vai ter que fazer um monte de coisas para convencer o cliente de que aquilo que você está falando é bom, até ele lá na floricultura comprar, trazer o que você precisa, para depois de assim uns 2 dias, de fato você fazer o serviço, entende? Então, você pode fazer duas coisas. Ou você investe mais em paisagismo, e aí você começa a comprar produto de fornecedor e revender os seus produtos para os clientes, ou você começa a focar mais em manutenção de jardim. Pegar tudo isso de uma vez é muito excessivo. É muito excessivo. Então, ó, faz um cálculo, vê qual o trabalho que está dando retorno de fato, tá? O que você está ganhando de dinheiro, porque, ó, só de você fazer um orçamento de um paisagismo, por mais que seja um projeto pequeno, vai ser o tempo, vai de você negociar, vai de você ligar na floricultura para ver se tem a planta, vai de você ir lá conversar com o cliente. Porque a cliente, quando vai falar sobre paisagismo, muitas vezes tem uma certa indecisão, né? Ah, que planta fica boa, eu queria... Aí a pessoa começa a contar a história da vida dela, fala do jardim. Então, demora. Agora, se o paisagismo estiver dando mais retorno que a manutenção, foca no paisagismo. Se você sentir que é melhor você seguir o paisagismo, se tem clientela para isso, começa a focar mais em paisagismo, entende? Começa a se destacar mais. Agora, se a manutenção te dá mais retorno, você consegue fazer o orçamento sem tanto sobrecarga, é muito melhor você investir mais em manutenção. Ó, vou contar um exemplo da minha empresa. A gente começou a mexer com manutenções em jardins. Só corte de grama e poda de árvore. A gente não mexia com paisagismo. Não fazia nada de pedra, de coisa. Não, a gente não sabia nada disso aí. Aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer. O que a gente começou a observar? O paisagismo, você tem que ir lá, o cliente... você gastava quanto tempo com orçamento de paisagismo aí? Fala aí. Tá por aí? Dependendo do paisagismo, depende muito do valor. Então, você tem que colocar uma ordem ali, se vai ser pedra, se vai ser planta,
Então, muitas das vezes, eu ocupava o tempo de ir lá buscar o produto, o deslocamento, o meu tempo e ter que levar na cliente. Então, em média, aí para iniciar um orçamento e finalizar ele, pode pôr aí só de conversa umas 4 a 5 horas. Isso aí só para a gente finalizar. Um projeto mediano, né? Não um plantio, nada, mas vamos supor um jardim de pedra, mexer com plantas ali de cor, né? Alguma coisa com delimitação. Então, em média, aí para a gente finalizar mesmo, ir de volta, buscar, conversar, orçamento, finalizar, fechar negócio, umas 4 a 5 horas. E isso quando a pessoa não atrasa, né? Às vezes chove, alguma coisa acontece ali, e aquele orçamento ficou um pouquinho mais longo de ser feito. Então, vamos supor, faz alguns cálculos, Rony, mesmo que seja de cabeça, ou mesmo que seja... Seria bom você pegar no papel, escrever esse certinho e falar, ó, o que está compensando você fazer, de fato? Será que você mantém os clientes recorrentes que estão sobrecarregando, ou será que você dá uma afastada dos clientes recorrentes e começa a pegar mais paisagismo, que é o que mais está dando dinheiro? Tá? Porque você tem, ó, como você trabalha sozinho, você tem um tempo limitado, certo? O dia é 10 horas que você tem de trabalho. Se você passar disso, é 12 ou 11 horas. Então, o que você precisa fazer? Otimizar o tempo e aumentar o lucro. Você tem que trabalhar, digamos assim, com constância, e você tem que escolher o meio de trabalho, o serviço que você presta, que te dá mais retorno e você não se desgasta tanto. Entendeu? Então, essa é uma observação que eu tenho, assim, que você poderia ver essa semana, ver esse mês na sua empresa, para ver que meio que você quer seguir. Porque se você, que você falou, né, que tem pessoas te dando proposta para trabalhar mensal ali. Se você entrar para o trabalho mensal, você vai deixar muito cliente sem o seu serviço, entende? Então, aí tem essa decisão aí que você vai ter que tomar. Vai ter que contratar e vai ter que tomar uma decisão aí de qual tipo de trabalho você vai focar mais. Se pegar tudo de uma vez, vai ficar essa inconstância. Faz sentido, Rony? Faz sentido o que eu estou falando? Estou falando uma bobeira aqui. Não, exatamente, assim mesmo. É tipo, a pessoa que quer me contratar mensal na empresa dela, né? Ela quer me contratar e depois quer que eu fico recrutando, né? Ensinando pessoas para trabalhar, né? Daí diz ela que mais tarde quer que eu fique só gerenciando, né? Mas ela quer que eu pego, ela vai contratar funcionário e esse funcionário vai ficar todo no meu cargo para mim trabalhar e recrutar eles. Ensinar como é que entra cortando uma grama, não entrar cortando muito baixo, né? Porque é o que aconteceu com ela. Porque ela comprou um carrinho também, só que o carrinho que ela comprou o carrinho, você tem que empurrar, né? Ele não tem a tração para te ajudar, né? Você tem que fazer força. E depende da grama grande, a pessoa não tem experiência, já entra cortando muito baixo e acaba fazendo força e já desanima. Aí prefere aquela máquina postal, no caso, né? E daí não tem que fazer força. E daí ela comprou, tipo, soprador bateria, da Steel. É uma coisa que um patrão meu comprou aqui, eu usei uma vez, não gostei porque a bateria não aguenta, né? Daí ela comprou máquina de fazer borda, a bateria. Então, uma coisa que depende do trabalho que você vai executar, você vai ter que estar carregando bateria. Ou ter bateria reserva. Atrapalha muito o serviço nessa área. Porque ela, esse dia, ela fez uns vídeos de um trabalho que ela pegou lá com os outros funcionários, e é muito grande o lugar que tá trabalhando o rapaz lá, né? Então, você vê que o soprador já não vai vencer fazer o serviço. A máquina de fazer o beiral lá também não vai dar conta do recado. O carrinho, a grama estava grande. Então, o carrinho que ela comprou ia cansar muito o rapaz que vai fazer o trabalho. No outro dia, não vai ter disposição para trabalhar bem também, né? Porque as máquinas que tem vai dar mais dor de cabeça de quem vai executar o serviço. E daí ela quer que eu entre trabalhando, eu entro trabalhando no caos, no começo, ensinando os funcionários, mas é igual você comentou, nós não sabemos se esse funcionário vai ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, eu vou passar o resto da vida ensinando. E daí, para mim, não vai ser viável, né?
para mim, porque daí eu vou ter que estar trabalhando e ensinando. Mas se pega um funcionário que não tem a mente aberta, não quer aprender, igual você comentou, resmungão, cara fechada na hora de mandar fazer um serviço, porque o patrão vai me contratar, o patrão não vai estar no serviço, e eu vou estar fazendo um serviço e com o meu ajudante. Mas o ajudante é reclamão, resmungão, não gosta de ser mandado. Aí para mim não compensa, né? Compensa eu ficar, tipo, por enquanto, até arrumar uma pessoa sozinho. E seu estilo de vida muda também, tá? Você que é acostumado a trabalhar em vários locais diferentes, tipo assim, negocia com o cliente aqui, sai um pouquinho, vai fazer um trabalho diferente. Se você ficar em um local fixo, vai mudar seu estilo de vida, tá? Tem essa questão também. Uma coisa que eu reparei, eu perdi o costume de ficar, para mim tem que ter movimento. Se eu fico muito parado no trabalho, eu já começo a desanimar, já não é a mesma coisa, entendeu? Então, tem essa questão também. Você está acostumado ter essa independência, ter essa liberdade, que é uma coisa que você não vai ter depois. Caso você, né, escolha trabalhar, digamos, registrado. Assim, eu prefiro trabalhar igual eu tô, né, no caso, né? Mais por causa do horário. Comparação, eu não tô em empresa, né? Só que ela não tem entendimento. Comparação, tem vezes que ela me comentou, eu vou agendar os serviços 7 horas, você está na casa de fulano. Mas às vezes ela não entende sobre, às vezes, o orvalho demais, né? Às vezes está muito molhada a grama, às vezes você chega lá, a grama é muito úmida, às vezes você descuida o calçado, vai sujar de terra, né? E eu cuido muito esse detalhe, né, na casa do cliente. Tem casa de cliente que eu chego lá, eu tiro o calçado e trabalho descalço ou de meia, para não sujar a grama, porque você está fazendo um serviço, tem que entregar um serviço bonito, né? E nesse dia mesmo tem muito orvalho amanhecendo, né? Então você espera secar um pouco o orvalho, porque moia muito, a máquina começa a trancar, porque é o carrinho, né? Ela começa a grudar as placas de grama, atrapalha o corte fica feio. Então é uma experiência que a gente já sabe como é que funciona, né? Porque jardim você tem que ter delicadeza, né? Tem que se preocupar com vidro, tem que se preocupar com sujeira, tem que se preocupar com o cliente que às vezes marcou um horário X e aí ele já... E se você não tiver naquele dia lá, ele já começa a achar que você não está gostando, você não quer fazer o serviço dele. Tem tudo isso aí. Então, só que aqui, os clientes que eu tenho aqui, eles me mandam mensagem pedindo como é que cuida de fruta, como é que planta, porque eles têm muita confiança comigo, né? Os clientes que eu já estou trabalhando já há 4 anos com eles, né? Que, na verdade, foi assim, né? Eu sempre mexia com planta, né? Antigamente, né? Aí daí fui para fazenda, fui trabalhar de segurança e saí do hábito de jardinagem, né? E daí eu vim trabalhar aqui no lugar que eu tô aqui, de caseiro para um patrão, né? Cuidar uma chácara, um sítio e cuidar o pátio da casa dele. Então aqui tá precisando muita mão de obra de jardineiro. E daí as vizinhas aqui começou a ver eu cada semana, cada 15 dias, dando um grau no pátio da casa do patrão. Aí pediram para minha patroa, falou, ô fulano, você não libera o seu funcionário para fazer um trabalho para mim? Que é a patroa muito conhecida aqui da região, né? Ele falou, não, pode dar. Ele ligou para mim, Ronaldo, vai lá na casa da fulana trabalhar. Eu nem conhecia quem que era a pessoa, né? Eu falei, patroa, você é minha patroa, né? Eu trabalho por meio com vocês, e se você não tem problema, eu vou. Mas daí como é que é? Não, você cobra o teu valor, né? Aí que eu comecei a fazer o corte de grama, depois essa pessoa comprou outro lote do lado, quebrou o muro da casa, aumentou mais um lote inteiro para jardim, onde que eu fiz todo o serviço de nivelar terra, tirar tudo vidro, pedra, rastelei muitos dias para largar só a terra, fiz o plantio de grama, plantio de planta, palmeira, de várias outras plantas, né? E zelei, e tô até hoje zelando. Ali começou tudo o meu trabalho aqui. Daí esse patrão meu, ele deixou o sítio, eu morando no sítio, e foram morar no Brasil. Eles moram aí em Mercedes, no Brasil. E eu moro aqui no sítio, mas daí eu não tenho salário do patrão meu mais, né?
Mas aqui eu planto as minhas coisas, eu tenho minhas galinhas, eu tenho as minhas coisinhas, tenho meu plantio, o que eu faço nas minhas horas vagas, né? E daí o meu função é jardineiro. Aí todos os fazendeiros aqui me chamam para trabalhar no plantio, no silo, trabalho de segurança, mas eu prefiro ficar na jardinagem. Porque na jardinagem eu tenho meu horário, eu ganho mais. E fixo você ganha muito pouco, né? Fica limitado, né? Sim. Ó, como você tem espaço aí, você já pensou alguma vez em pegar fornecedor de planta, trazer uma remessa de plantas aí, deixar meio guardado, começar a fazer muda? Já pensei. Apesar que aqui tem já um patrão meu, né? Que ele é fixo, né? Eu vou, cada 8 dias, eu tô na casa dele lá, fazendo trabalho para ele, né? Que ele gosta que corta a grama, se tá chovendo, o tempo tá bom. Cada 8 dias, 10 dias tem que cortar a grama, tem que aparar a grama. E então ele comprou 3 lotes, no caso, 3 sítios aqui, né? No bairro, né? Só que ele não vai construir. Comprou futuramente, de repente constrói, né? Ele é dono de uma empresa de agroquímico, né? Que ele fornece para os fazendeiros aqui. Daí ele quer que eu mantenha sempre o pátio, o lote limpo, né? No veneno, no caso, né? Aí eu falei para ele, então eu faço o seguinte, vamos plantar muda de grama e eu vou deixar essa grama fechar e eu vou vender grama para meus clientes. E daí ele, não, Ronaldo, você pode fazer, que meu nome é Ronaldo, o cara chama de Rony, mas é Ronaldo, né? Ele falou, não, Ronaldo, você pode pegar os 3 lotes que eu tenho e para trator, tudinho, eu mando lá, nós passar um rastão, você limpa tudo, eu consigo a grama, você planta e vai vendendo grama. Porque eu não vou construir, não tenho plano de construir logo, né? Então, daí eu já tenho ideia de plantar essa grama agora para me revender para os clientes que eu tenho, né? E também tem um plano de trazer algum vaso, né? Que tem muito cliente que pede, você não mexe com vaso? Você não tem alguma plantinha para vender? Daí eu não tenho por enquanto, né? Porque eu tô sozinho também, daí vai me encarregar muito para mim, né? Mexer com planta, com grama, para mim vai pesar. Eu tenho que ter o mínimo uns 2 funcionários, no caso, teria que ter comigo, né? Entendi. Ronaldo, faz o seguinte então, cara. Essa semana, tenta contratar alguém. Dá um jeito de contratar alguém. Nem que seja para você só fazer um teste. Fala, ó, faz o seguinte. Fala, encontra uma pessoa e promete para ela o seguinte, ó, vamos fazer 2 diárias comigo. 2 diárias. Se você vê que tem esse perfil, você fala, vamos trabalhar mais uns dias aí que eu vou fazer outro serviço. Não precisa chegar e já contratar direto, entendeu? Fala, ó, vamos fazer 2 diárias ali comigo. Nesses 2 dias você vai vendo, vai conhecendo um pouquinho a pessoa, e aí aos pouquinhos você vai chamando ela um pouquinho mais. Depois de um tempo você queira contratar. Você pode fazer isso aí. Em relação a essas plantas suas, seria interessante você tem potencial para abrir uma floricultura, sabia? Você tem clientes, o pessoal te conhece e você tem espaço. Você conseguir pedir uma remessa de plantas, de uma floricultura lá, digamos assim, você compra lá 5.000 de uma vez. Vem um monte de muda. Começa a revender aos poucos. Não sei se sua mulher fica no sítio com você, os seus filhos. Ela fica no sítio, né? E quando eu saio trabalhar, ela fica em casa, né? Ela cuida ali das criaçãozinhas e do freio de casa, né? Daria para você fazer um sistema de irrigação e deixar ela cuidando das plantas. E aí, aos pouquinhos, você vai começando a montar uma equipe maior e, ao longo do tempo, revendendo mudas. Então, bastante cliente aqui já me falou para mim fazer esse tipo de serviço, né? E que era um projeto que daí eu gostei muito, queria fazer, né? Aí, como eu comentei, né? Daí eu queria pegar o meu filho para nós fazer uma parceria com ele, né? Mas ele gosta de máquina, trator, quer colher, quer ir para roça, né? Aí, na hora que eu tô precisando dele, ele me abandona, né? E daí que fica ruim para mim. E Uhum. daí eu tenho que contratar uma pessoa, igual você comentou, né? Eu tô procurando, na verdade, né? Até hoje eu liguei para um, né? Ontem me pediu serviço o rapaz, ontem, né? Aí hoje eu liguei para ele, precisando dele.
e já deu desculpa, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Falei, amanhã vamos ver que eu tenho vários trabalhos para fazer que ficou por causa da chuvarada, eu não fiz, né? Por causa da chuva. O nosso caminho aqui é terra, né? Então, só com os clientes que tudo entendem, né? Quando tem chuva, eles sabem que é difícil você estar circulando, né? Então, hoje já abriu bem um tempo aqui, eu já fui trabalhar hoje, né? Só ontem que eu não fui, que eu tinha um compromisso, não fui, mas hoje já fui. Para amanhã, se não chover, já tenho trabalho. Nossa, eu tenho trabalho já para o mês inteiro, na verdade, né? Se o tempo ajudar. Isso é bom. Isso é bom. Ó, a mão de obra geralmente é instável. Só que você vai ter que selecionar a pessoa, tá? Ó, às vezes as pessoas que estão ligadas a esse ramo agrícola, que são pessoas já do operacional, às vezes elas são muito instáveis. Você tem que encontrar pessoas mais estáveis. Muita gente vê o currículo, vê se a pessoa já trabalhou pelo menos uns 2 anos em uma empresa. Vê se ela consegue manter constância. Isso aí pode ser também um ponto positivo para você contratar a pessoa. Então, Pessoas... eu até entrei no Mercado Livre, né? Porque eu quero comprar aquela máquina multifuncional, né? Que eu prefiro mais para fazer as bordas, para fazer as podas, né? Que agora chega o tempo de poda de árvore, né? E daí seria uma coisa muito rendável agora, seria, né? Chega a parte do inverno, a pessoa quer podar uma árvore que está muito grande. E aqui o pessoal tem o costume de podar mais passando do inverno, né? Aí, como as manutenções de jardim é menos agora nessa época, depois que passa o inverno, que chega antes de chegar a primavera, o pessoal faz muita poda de árvore, né? Essas árvores grandes, tudinho. Até eu entrei no Mercado Livre, né? A minha prima mora em Foz do Iguaçu para me fazer a compra. Eu quero investir mais em maquinário para mim, né? Mais ferramenta. Eu já tenho um arsenal ali, né? Eu tenho furador de solo a gasolina, eu tenho 2 carrinhos ali, eu tenho motosserra, tem 2 máquinas de fazer borda elétrica, ali já tenho pá, tenho carriola, tenho a ferramenta, tem um monte para executar o serviço, né? Tanto leve como pesado, na verdade, né? Uhum. Beleza. Os equipamentos que você tem, dá para fazer muito serviço já, né? Só que aí, se você começar a fazer poda, a poda dá muita sujeira. A poda de árvores. Você tem carretinha para levar? Ou deixa. Você falou que deixa na casa das clientes, né? Não, então, daí o meu plano é, se eu comprar todas as ferramentas agora que eu tô querendo implementar no meu serviço, aí eu tô querendo comprar uma carretinha para acoplar na minha van, né? Para mim retirar essas madeiras, no caso, né? Porque essas madeiras também vai me dar um lucro, né? Porque eu posso vender para lenha, aqui tem silo, né? Que usa lenha para secar milho, agora na coisa do milho. Então, você pode utilizar, né? Tem o plano, não sei se vai ser viável mais tarde, comprar um triturador de galho, né? Os galhos mais pequenos eu queria triturar. Eu queria usar, tipo, tentar fazer um adubo orgânico, né? Que a turma pede muito adubo orgânico, né? Tipo, eu triturar tudo essa matéria e deixar ela descompor, né? Num lugar e depois utilizar como adubo, né? Até mesmo nas minhas plantas aqui no sítio, no caso que eu tenho abacaxi, tenho mandioca, tenho batatal, né, que eu misturo na terra, e eu vi que deu muito resultado no meu plantio também, do meu consumo, né? E muitos plantio eu também vendo, a turma pé de batata, pé de mandioca, pé de chuchu. Então, essa matéria que para o meu cliente vai ser lixo, eu quero conseguir a carretinha para minha van, trazer tudo. Eu tenho um barracão aqui do patrão da Shop, tem barracão aqui na sede, tem tudo, né? Eu posso guardar como lenha e os galhos, as coisas, eu posso trazer para aqui para o sítio e triturar tudo para ficar em volume mais pequeno, ou guardar em bag, ou fazer um buraco no chão para poder fazer curtir essas matérias, né? Uhum. Você pode fazer tanto vendas quanto o serviço. Tem tudo isso aí. Sim. Ó, o que você tem que analisar é o seguinte: tenta encontrar um jeito de você não trabalhar, assim,
Não fazer tudo de uma vez. Procura montar um modelo. Procura montar uma forma padrão de trabalhar, sabe? Eu acho que ficaria mais fácil se eu falasse o seguinte. Você vai ter que rejeitar serviços. Tá? Começa a rejeitar alguns serviços que que estão tomando seu tempo e seu dinheiro. Começa a focar em serviços que estão te dando retorno e que você consiga fazer de forma mais organizada. A questão com paisagismo, essas coisas, comece a analisar, ver se isso está valendo a pena mesmo fazer. Então, na verdade, aqui, os meus clientes que é assim, né? Os clientes que eu já tenho, já que estou trabalhando com eles. Eles sempre falam, Ronaldo, contrata alguém para te ajudar, né? Tipo, tem algum que tem que carpir. Não, para que você vai carpir? Eles querem que eu fique mais na parte de jardim, tipo poda de grama, poda de buchinho, poda de palmeira. Tem pessoa que quer plantar cerca viva, mas não tem ninguém que poda. E eu podo, né? Já quer me contratar para isso. Eles falam, Ronaldo, contrata alguém para fazer o trabalho mais bruto, para carpir, aquela pessoa que não tem muito foco para jardim, né? Não tem aquela delicadeza com a flor, com a planta. Então, daí tem pessoa que tem um lote vazio, no caso, eu quero que carpe lá, eu quero que passe uma bomba de veneno, eu quero que pode uma árvore, né? Daí eles me indicam assim, né? Muitos clientes meus aqui, né? Para mim, contratar uma pessoa para trabalhar mais nessa área, no caso, né? Porque diz ele que confia muito no meu serviço, né? E eles querem mais que eu esteja junto, mas não eu ponho a mão na massa, né? A não ser no jardim. No jardim, eles querem que eu sempre mude uma planta, que se eles comprar, eu planto, né? Se tem que podar, tem que adubar, eles querem que tudo eu faça esse serviço, né? Nessa parte de adubar. Na parte de poda de grama, essas coisas, eles não exigem tanto, né? Mas quando fala em mexer numa planta, fazer uma poda, já não quer qualquer um. Entendi. Ó, realmente, se você tiver um carrinho que já coleta os resíduos, você consegue colocar uma pessoa inexperiente para fazer. Deixa eu mostrar uma foto aqui para a gente já meio que encerrar, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Não, E é certo. se deixar também eu já vou falando um monte de coisa que eu vou e vai indo. Ó, eu vou te mostrar uma máquina aqui que é bem eficiente. Eu comprei duas Tá máquinas. vendo? As duas máquinas, ela recolhe o resíduo. Essa aí que marca a minha é desse tipo aí, só que ela é Snapper. Snapper? Ela é americana. 191 cilindrada tem as duas. Tem uma de 45 e uma que corta 60. Peraí. Vai fazer basicamente a mesma função que essa aqui, né? Sim. Enfim, deixa eu te mostrar aqui. Ó, essa máquina que eu utilizo na minha empresa, tá? Ela Sim. coleta e já corta. Você consegue, Ronaldo, presta atenção. Você consegue deixar uma pessoa que nunca trabalhou com esse tipo de máquina a trabalhar com isso aqui. É simples. Tá? Por mais que a pessoa não tenha experiência com corte de grama, com roçadeiro, se você explicar o básico, que ela tem que pegar esse carrinho e empurrar e tirar o bag de trás, você consegue contratar fácil para fazer esse serviço mais rápido aqui. Tá? Não precisa uma pessoa ter muita noção para fazer esse trabalho. Então, uma das qualidades dessa máquina de carrinho é que você pode colocar uma pessoa facilmente para fazer esse trabalho. Tem um rapaz que eu coloco na minha empresa que ele tem traumatismo craniano. Às vezes, é meu pai. Ele tem dificuldade com noções, assim, de trabalho e tal. Ele consegue fazer isso aqui numa boa. Entendeu? Mesmo ele... Essas máquinas são muito boas mesmo. Então,
uma coisa que você poderia colocar um ajudante seria, né, nesses momentos. Só para a pessoa empurrar o carrinho. E aí você vai começando aos poucos a sair da operação. Começa aos poucos. Por mais que a cliente reclame um pouquinho, larga a mão. Larga a mão por um pouquinho, assim, ó. Fala, ó, explica pro rapaz, deixa ele fazer. Entendeu? Porque senão você vai ficar sempre dependendo. Tipo assim, você não vai começar a criar independência. Então, ó, acha essa pessoa, ensina o básico para ela e vai deixando ela, aos pouquinhos, criar independência também. Então, isso é o meu projeto, né? Por isso que eu comprei as duas máquinas, né? Aí eu comprei essa uma de 45, ela recolhe e também você põe ali, acopla ali um cano de escape, né? Ela joga fora também, né? Então, quando a grama tá muito grande, eu prefiro não pôr o coletor, né? Porque daí perde muito tempo esvaziando. Aí eu prefiro cortar tudo, aí espero ela dar uma desidratada, depois eu entro com o rastelo ou com o soprador, junto tudo mais rápido, no caso, né? Aí sempre se um quadro é uma grama muito grande, né? Tem patrão aqui que tem mais de um campo de futebol de pátio com grama, né? Então eu levo um bag e vou colocando no bag daí, os resíduos da grama. E daí, quando é mais jardim pequeno, eu já uso o coletor, né? Que daí é mais prático para trabalhar. Falta você colocar em prática, então. Você está no caminho certo, tá? Você está crescendo. E conforme você for crescendo, vai ficar mais difícil, você pode ter certeza. É isso que é o problema, isso que eu estou percebendo. Não, vai ficar mais difícil no começo, mas depois melhora. Sim, com certeza, né? Então é isso aí. Ó, muito obrigado aí por vocês terem participado hoje, tá, gente? O Vitor, não sei se ele tá aí, o Vitor tá aí. Escutou um pouco aí, Vitor? Muito obrigado aí, Ronaldo. Tranquilo. Ter participado. Semana que vem tem outro desse aqui, tá? Então, Tá. se prepara aí. Quanto mais eu puder te ajudar, Ronaldo, vou estar aqui, tá? Vou te ajudar. Tranquilo, brigadão. Beleza, gente? Até mais aí. Até mais.